Olá, amigos, boa noite mais uma vez. Já estamos aqui ao vivo com o entrevistado da noite, Ibiatã Upadian. Boa noite, Ibiatã. Boa noite, irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite, irmãos. Um abraço carinhoso a todos. Grato pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Esperamos que possamos corresponder às expectativas da noite de hoje. Maravilha. Quero iniciar, Ibiatã, colocando aqui uma informação que nós conversamos um pouco na semana passada com pessoas da rádio, né? Você não estava semana passada aqui, mas foi um assunto que surgiu. Essas imagens que estão circulando, filmagens já com filtros desse segundo Sol que está ou estaria orbitando, né, que de vez em quando aparece, de vez em quando não aparece, que não são reflexos, são imagens já reais com filtros que mostram realmente alguma coisa. O que você tem para nos dizer sobre isso? Em 1979 nós fomos levados pelos pleidianos em projeção astral, fomos levados uma nave pleidiana para conhecer o grande irissador, que é o planeta chamado Hercólogos, o planeta X, e que é chamado pelos pleidianos de o grande higienizador. Esse planeta, segundo eles, passaria próximo ao sistema solar para fazer a limpeza, para fazer o recolhimento de todos os espíritos que estivessem vibrando em baixa frequência vibratória. Por isso ele é chamado grande higienizador, que ele vem fazendo uma limpeza pelo universo e puxando para ele tudo aquilo que vibra na frequência dele, ou seja, ele, por ser um planeta muito denso, muito novo, muito primitivo, é um planeta que tem uma frequência vibratória muito baixa, e então ele está puxando para ele tudo que é de baixa frequência vibratória do universo e vai fazer isso no nosso sistema solar. A informação que eles deram é que ele passaria próximo ao sistema solar. Existe muita desinformação lançada por seres da não-luz com relação a esse tema, e então é preciso muito cuidado para que não sejamos usados, não sejamos iludidos por falsas notícias que tenham como objetivo apenas lançar pânico entre as pessoas. Esse planeta está previsto de passar próximo do sistema solar, mas não vai passar muito junto do planeta Terra, como muito tem sido dito, como muita gente tem, os alarmistas aí, as pessoas, os catastrofistas, costumam criar toda uma informação aí absurda a respeito, que não corresponde à realidade. Então, esse planeta é um planeta muito grande que vai passar a uma certa distância do sistema solar, porque ele poderia causar muitos danos ao sistema solar. Então, ele não vai passar tão próximo da Terra como muita gente julga. Não sei se essa imagem que está aparecendo aí seria desse planeta, porque pelas informações dos pleidianos, ele vai surgir através de um portal já muito próximo do sistema solar. Ele, quando surgir próximo do sistema solar, ele não vai ser percebido, a sua chegada não será percebida. Quando ele aparecer, ele já vai estar muito próximo do sistema solar, porque ele vai entrar na nossa dimensão por um portal, considerando que ele está vindo de uma outra dimensão, ele está vindo de uma outra... um outro espaço-tempo, e ele vai entrar no nosso espaço-tempo por um portal que virá por baixo do nosso Sol. Segundo os irmãos pleidianos, ele virá pelo polo sul do nosso Sol. Então ele virá por baixo do nosso Sol e ele passará
perpendicular ao sistema solar. E então a influência dele é mais eletromagnética do que propriamente gravitacional sobre os planetas do sistema solar. Então, o objetivo dele é atrair os espíritos que não estão na mesma frequência, que estão na mesma frequência vibratória dele, não estão mais no ambiente terreno, não estão mais ao nível da Terra, que está elevando a sua frequência vibratória. Então, essas pessoas já vão precisar ser exiladas e sair do nosso planeta. Então, esse planeta vai hospedar essas pessoas, é um exílio forçado para aqueles que não conseguiram a evolução adequada, não conseguiram acompanhar a evolução no planeta Terra, que já está transitando pela segunda subdimensão da quarta dimensão rumo à quinta dimensão. Então, não sabemos dizer com exatidão se essa imagem que está sendo vista é realmente de Ecólogo. Sabemos que ele vai passar para o nosso sistema solar, mas não vai causar os estragos que os catastrofistas fazem questão de dizer para assustar a população. Nós não somos a favor de que se crie as mesmas expectativas, o mesmo pânico que foi criado por ocasião do cometa Elenin e outros aí, que só serviu para assustar as pessoas desnecessariamente. Nós achamos que as coisas devem ser recebidas, informações devem ser recebidas com cuidado, com moderação, com bom senso. Vamos esperar para ver o que realmente está acontecendo, sem criar falsas expectativas, sem assustar ninguém. Ok, maravilha. Uma pergunta que fizeram a semana passada, eu não lembro quem fez agora, perdão, a semana retrasada, né, na passada entrevista sua, e que eu não consegui replicar em tempo, é a seguinte: seria possível hoje, em algum momento da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, né, você trazer para os ouvintes uma mensagem dos irmãos pleidianos? Olha, os irmãos pleidianos, eles não trabalham da mesma forma como outros canalizadores, como outras entidades que canalizam. Os irmãos pleidianos, eles já estão junto a nós já estamos sentindo a vibração deles já há algum tempo, eles já estão aqui junto a nós, eles estão nos dando orientações, nos dando toques de algumas coisas, mas normalmente eles não transmitem mensagens ou canalizações como outras entidades, eles não canalizam como outras entidades. Então, às vezes, quando a gente menos espera, eles passam alguma mensagem, mas normalmente eles não trabalham assim como que por encomenda, eles trabalham normalmente quando há muita necessidade, porque eles não gostam muito de transmitir mensagens, eles só vão dando toque para a gente no sentido da gente orientar as pessoas, mas sem transmitirem uma mensagem como outras entidades, uma canalização, uma mensagem que tenha um texto mais longo. Isso daí não é da característica deles, eles não gostam de canalizar. Ok, então eu vou aproveitar e liberar no chat para que as pessoas possam fazer perguntas também, tá? Se você já fez alguma pergunta, eu peço para que você repita, porque eu não consigo acompanhar o chat inteiro, então sempre no momento que eu faço aqui a liberação é que eu consigo acompanhar, tá? Então a partir deste momento eu vou começar a ler o que vocês estão escrevendo no chat e transmitir a pergunta para Ibiatã. E temos aqui a primeira pergunta, Ibiatã, da Cláudia Medeiros. Boa noite, Cláudia.
E a pergunta é: Hercólobos já está adentrando em nosso sistema solar? Será ele o agente provocador da transição do planeta para a quinta dimensão? Não sei se ele já está chegando próximo da Terra. Nós não estamos sentindo a presença dele. Eu acho que ainda não é Hercólobos que está chegando. Pode ser que ele esteja muito distante e possa estar sendo percebido por equipamentos, mas a energia dele não está chegando até nós, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é Hercólobos que vai promover a ascensão do planeta para a quinta dimensão. A ascensão do planeta será feita por uma energia elevadíssima, de alta frequência vibratória, que vem através do nosso Sol. Essa energia é uma energia eletromagnética que vai chegar até nós após uma explosão solar, que vai destruir tudo o que há de eletricidade, de telefonia, tudo que é de equipamentos eletrônicos, motores mecânicos, tudo isso será destruído. Nenhum veículo rodará quando chegar essa energia eletromagnética do Sol. Por isso, o Sol está sendo monitorado por satélites, pelos Illuminatis, está sendo monitorado de perto, porque eles sabem desse evento que vai acontecer e eles estão construindo bunkers, abrigos subterrâneos, para que eles possam se esconder e escapar, tentar escapar da energia eletromagnética que vai vir do Sol, porque ela é uma energia que tem uma frequência vibratória muito alta, e aqueles que não estão preparados, aqueles que não elevaram a sua frequência vibratória, serão destruídos por essa energia eletromagnética. Aqueles que elevaram a sua frequência vibratória serão, então, levados para a quinta dimensão por essa energia. Aqueles que não estão preparados, essa energia vai transformá-los em pó, seus corpos físicos serão transformados em pó e seus espíritos migrarão. O que vai acontecer é que, quando ocorrer esse evento, a maior parte da humanidade está na terceira dimensão ainda. A maior parte da humanidade não evoluiu, está ainda na terceira dimensão e vai ser desintegrada, seus corpos serão desintegrados por essa energia eletromagnética. Então, Hercólogos provavelmente já esteja se aproximando para poder recepcionar essa maior parte dos espíritos da Terra que vão migrar para outro planeta. Então, ele vai ser assim, vai hospedar a maior parte da população da Terra, que estão ainda presos a nível de terceira dimensão. Essa proximidade de Hercólogos, se é que ele está se aproximando, não é uma aproximação muito grande, e ela nunca vai, em nenhum momento ela vai chegar, Hercólogos vai chegar muito próximo da Terra, muito próximo do sistema solar. Então a energia dele é muito densa, então a energia dele não vai provocar a elevação do planeta para a quinta dimensão, porque é uma energia muito densa, pelo contrário, ela puxaria para baixo. Por isso, ele não vai chegar aqui antes do evento do Sol, que vai nos levar para a quinta dimensão. Ele vai apenas aproximar o suficiente para poder receber esses espíritos humanos que estão estagnados na terceira dimensão. E quanto aos bunkers, né, essas pessoas que estão construindo bunkers ao redor do mundo todo, isso tem fundamento ou não vai adiantar nada? Bom, eles estão construindo bunkers para poder se livrar dessa energia eletromagnética. Então eles acham que eles estando a grande profundidade e dentro de recintos que estejam revestidos de chumbo, revestidos de várias camadas aí, de diversos materiais, eles estarão protegidos dessa energia eletromagnética que vem do Sol. E eles, então, esperam que em 6 meses, 1 ano, eles possam sair desses bunkers e reassumir o comando do planeta.
Os irmãos pleiadianos nos dizem que é uma grande ilusão da parte deles. É uma grande ilusão porque essa energia eletromagnética que vai chegar do Sol, ela vai atravessar o núcleo do planeta Terra. É uma energia poderosíssima que atravessa o núcleo do planeta Terra. Então, essa energia, mesmo que eles estivessem totalmente isolados, essa energia vai atravessar o núcleo do planeta e vai promover o fim da terceira e da quarta dimensão. Então, sobre o núcleo do planeta estão várias realidades holográficas, que são as dimensões, as realidades paralelas. Todas elas, uma sobre a outra, sobre o núcleo do planeta, o núcleo físico do planeta, estão as dimensões como camadas de uma cebola. À medida que essa energia atingir o núcleo da Terra, a terceira e a quarta dimensão vão deixar de existir como realidades, como se uma máquina holográfica tivesse sido desligada e aquela realidade que estava sendo criada por aquela máquina deixar de aparecer, deixar de existir. Então, se eles são seres de terceira dimensão e eles conseguirem se isolar de todo o restante do planeta, se eles conseguissem, né? Coisa que os pleiadianos disseram que eles não vão conseguir, mas segundo os pleiadianos, mesmo que eles conseguissem, daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, quando eles abrissem esse bunker, eles se desintegrariam. Por quê? Porque eles estariam abrindo uma célula isolada para uma realidade que não existe mais. Então, eles acreditam que depois de um certo tempo eles vão voltar para a terceira dimensão, mas não vai mais existir terceira dimensão. Só vai haver a quinta dimensão, vai ser a dimensão mais baixa que nós vamos ter aqui no planeta Terra. Então, para eles é o fim, não adianta. Eles, inclusive, estão usando o ouro, todo esse ouro que está desaparecendo aí, segundo os pleiadianos, eles estão construindo bunkers revestidos de ouro, porque o ouro é o metal que existe de todos os metais que existem na Terra, é o metal que tem maior estabilidade na manutenção da frequência vibratória, é o metal que tem maior equilíbrio, né, em relação a todas as energias que possa afetar os metais. O ouro é o que resiste mais a qualquer energia que possa vir. Então, eles seriam o metal mais seguro para eles criarem o revestimento desse bunker. Então, o ouro que tinha lá nos Estados Unidos, na reserva dos Estados Unidos, esse ouro foi substituído por barras de metais revestidos de ouro. Esse ouro, assim como o ouro da Alemanha, ouro que eles agora foram pegar lá na Croácia, esses ouros que eles estão recolhendo de vários países, não só os Estados Unidos, como a Rússia e a China também estão fazendo isso, comprando grande quantidade de ouro e tentando botar a mão nas reservas de ouro de todos os países. Esse ouro está sendo utilizado para construir células dentro desses bunkers para tentar preservar, proteger os membros da elite dessa energia eletromagnética. Os pleiadianos dizem que isso daí é perda de tempo. Tanto eles sabem que há um risco bastante grande de eles não terem sucesso nisso que eles estão fazendo, que eles estão criando uma excursão, o envio, estou preparando o envio de um grupo de seres humanos para Marte, uma expedição colonizadora para Marte, tentando criar lá uma colônia, tentando criar lá as condições necessárias para que eles possam fugir para Marte, caso o que eles estão fazendo, as construções que eles estão fazendo aqui não surtam efeito. Só que para eles poderem ir para Marte, eles vão ter que sair dos bunkers, e a hora que eles saírem dos bunkers, eles já eram. Ou seja,
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Exatamente. Eles estão apavorados porque eles utilizaram acelerador de partículas que foi construído lá entre a Suíça e a França. Aquele acelerador de partículas tem 18 quilômetros por baixo da terra, lá por baixo das montanhas. Eles construíram aquele acelerador de partículas dizendo que eles iam fazer experiências de antimatéria para descobrir como funcionam os buracos negros, etc. Mas, na verdade, aquele acelerador de partículas ele foi construído para funcionar como uma máquina do tempo. É uma máquina limitada, que não permite que eles viajarem a grande distância no tempo, nem permite que eles façam viagens em grupo. Mas é uma máquina que permite a viagem no tempo para algumas centenas de anos para frente e para trás. E eles têm feito experiências com essa máquina e eles descobriram que daqui 5 anos, no planeta Terra, não haverá nada. O planeta Terra será igual Marte, só haverá pedras. Não terá nenhuma vida animal nem vegetal. Isso há 50 anos para frente. Então, eles se apavoraram porque eles perceberam que na Terra não vai haver vida. Então, provavelmente, não vai haver mais a terceira dimensão. Eles foram regredindo, eles foram fazendo viagens cada vez em tempos menores e eles constataram que num tempo muito próximo deles que nós estamos, a humanidade vai receber energias do espaço que vai ativar os sentidos extrafísicos que nós temos, as nossas capacidades psíquicas, e os seres humanos vão perceber toda a manipulação, toda a mentira a que nós tivemos submetidos nesses últimos milênios. E os seres humanos vão se rebelar contra a elite. Por isso, eles também estão construindo esses bunkers também para poder se proteger, enquanto eles tentam evitar que essa energia chegue até o nosso planeta, usando os chemtrails, pulverizando o planeta com um metal pesado que tenta puxar a frequência vibratória do planeta para baixo, evitando que o planeta eleve a sua frequência vibratória para a 5ª dimensão, puxando a frequência vibratória dos seres humanos que estão despertando para baixo através de metais pesados, essas toxinas. Eles tentam com isso, ao mesmo tempo que eles tentam com isso evitar a evolução da humanidade, impedindo que chegue a esse ponto da humanidade começar a despertar em massa e perceber toda a farsa a que foram submetidos. Ao mesmo tempo, eles estão construindo esses bunkers também para se esconder das consequências. Por isso, eles estão equipando, criando forças anti-motim em todos os países, inclusive no Brasil aí, nós tivemos aí os governos comprando essas forças anti-motim para combater aí as manifestações violentas que são pagas pelo próprio governo, né? Manifestações violentas geradas pelo próprio governo para que justifique a aquisição desses equipamentos para a polícia, equipamentos anti-motim, armas sônicas e equipamentos supermodernos, carros de combate, etc., com a desculpa de que isso é para combater as manifestações que eles mesmos estão fazendo. Tudo isso é para poder equipar, criar polícias especiais que possam proteger a elite desse momento que se avizinha, que é o despertar da humanidade e uma possível guerra civil dos seres conscientes marchando sobre as elites que nos dominam e nos manipulam há milênios. Ok, vou passar aqui para a próxima pergunta que está no chat. Deixa eu só aproveitar e explicar aqui aos amigos. Realmente o som às vezes dá uma falhada, né?
Mas eu acho que hoje está bem menos do que da vez passada. Mas quem sabe em breve a gente consiga melhorar isso, né, com novos equipamentos aí que estamos projetando. A próxima pergunta é para o Ibiatã. Desculpa, eu pulei aqui algumas, só um minuto por gentileza, que o meu chat também deu uma pulada aqui e eu acabei perdendo. Mas a próxima pergunta é da Vera Pinho. O que você acha sobre a influência de uma eclipse, que amanhã teremos uma? Bem, as eclipses criam canais de acesso para energias que todos os alinhamentos planetários eles abrem acesso para que energias de outras galáxias, energias de outros planetas cheguem até a Terra. Essas energias elas são importantes porque elas trabalham no sentido de criar no nosso planeta condições para a elevação da frequência vibratória do planeta. Então, nós somos as antenas do planeta Terra e, através de nós, essas energias chegam até Gaia, que passa a ter frequências vibratórias mais altas. Então, as energias estão chegando ao nosso planeta, não só do nosso Sol, mas de vários corpos celestes do nosso sistema solar e de outras galáxias, através desses alinhamentos, através desses eclipses e alinhamentos, e essas energias são ancoradas por nós no corpo de Gaia, e isso contribui enormemente para o aumento da frequência vibratória do planeta. Então, esse eclipse que vai acontecer amanhã, a única interferência, a única influência, a única importância que ele tem é nesse sentido, de estar contribuindo para que novas energias sejam ancoradas no planeta, elevando assim, a frequência vibratória do planeta. Nada mais do que isso. É claro que o eclipse também interfere na nossa na pressão sanguínea nossa e também na nossa frequência vibratória. Quando nós ancoramos essas energias no planeta, ancoramos energia no planeta, essas frequências vibratórias nossas também são atingidas, recebem influência desses eclipses, mas não tanto quanto Gaia. Então, quem é mais beneficiado, quem mais sofre alterações é Gaia, e são influências positivas. Então, existem pessoas que ficam criando expectativas negativas em relação aos eclipses, mas as energias são positivas e são mais positivas para a Gaia do que propriamente para nós, mas também nos beneficiam de alguma forma. Nada mais do que isso. Ok. A próxima pergunta aqui é da Cláudia Medeiros. Poderia falar sobre implante de chips? Sim, os implantes inicialmente eram feitos por chips que receberam esse nome porque ele se parecia realmente a um chip de computador. A tecnologia dos extraterrestres negativos, que são os seres que mais utilizam os implantes, se bem que nós temos implantes também dos nossos mentores, dos nossos irmãos estelares, nós temos os implantes das forças da luz, que possibilitam a nossa conexão com os nossos mentores, com os nossos irmãos estelares. Mas são implantes que não são colocados contra a nossa vontade, são colocados em comum acordo conosco, e ele não interfere no nosso livre-arbítrio, ele apenas possibilita a nossa localização pelos nossos irmãos estelares e possibilita o intercâmbio de informações entre nós e eles. Então, esses chips das forças da luz, eles ajudam nas experiências psíquicas que nós temos. Agora, existem os chips que antigamente eram chips parecidos com equipamentos eletrônicos, muito minúsculos, que eram colocados em nossos corpos para monitoramento e ajudar aos extraterrestres negativos
na hora deles fazerem as abduções. Esses chips evoluíram. Hoje eles passaram depois para chips que são orgânicos. Chips orgânicos que são colocados em nosso interior como uma sementinha, e ele cresce como se fosse um vegetal dentro de nós. Suas raízes vão procurando o nosso sistema nervoso, vão se infiltrando no nosso sistema nervoso, eles vão envolvendo o nosso sistema nervoso com essas raízes. Então são chips orgânicos que são a última geração. Esses chips permitem a eles nos monitorar e criar alterações fisiológicas, de maneira que eles tentam, através dessas alterações, provocar um desequilíbrio no nosso corpo, um choque de energias, um choque no sistema nervoso, que possibilita eles em seguida fazerem o rapto do nosso duplo etérico, que é a porção divina que está nos ligando diretamente à fonte, diretamente ao nosso eu maior. Esse duplo etérico, que chamam de perispírito, ou que é o corpo etérico que envolve o nosso corpo físico, quando eles conseguem tirar esse corpo etérico de nós, isso é feito normalmente quando há um trauma nervoso, eles levam esse duplo etérico para os laboratórios dos magos negros, que existem na segunda subdimensão da quarta dimensão, e lá eles utilizam esse duplo etérico como uma espécie de controle remoto, que eles atuam sobre nós, eles nos levam a fazer coisas que nós não temos consciência que estamos fazendo. É como se criasse uma esquizofrenia, uma dupla personalidade, porque nós fazemos algumas barbaridades, como, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, de as pessoas massacrarem, chacinarem, invadirem universidades, local de trabalho, qualquer coisa assim, e matarem uma porção de pessoas. Isso normalmente são experiências feitas pelos magos negros através de duplos etéricos que são aprisionados. Esses duplos etéricos funcionam como controle remoto, e de lá dos laboratórios eles levam as pessoas a fazerem essas coisas. Esses duplos etéricos, quando são levados aos laboratórios, eles são torturados, são submetidos a várias torturas diferentes. Eles fazem várias experiências com o objetivo de causar um trauma e romper com a ligação que existe entre o duplo etérico e a fonte, o Criador, o nosso eu maior. Quando eles conseguem romper com essa ligação divina, nós perdemos a nossa conexão com a fonte e nos tornamos alvo das invasões de corpos. Quando eles raptam o nosso duplo etérico, eles já acoplam uma entidade na nossa nuca. Normalmente é um extraterrestre negativo, o espírito de um extraterrestre negativo, um draconiano, um reptiliano, um insectoide, etc. E ele vai invadindo aos poucos o nosso corpo à medida que eles vão conseguindo romper, eles vão torturando o nosso duplo etérico, vão rompendo com a nossa conexão com a fonte, com o Criador. Esse espírito vai invadindo o nosso corpo. Esse intruder, ele consegue total sucesso com o tempo, principalmente quando eles conseguem romper com a nossa conexão com a fonte. Então, os implantes existem, eles estão evoluindo, mas eles funcionam apenas como a ponta do iceberg. Eles são apenas o início de um processo que culmina com as invasões de corpos. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que muitas pessoas famosas, principalmente políticos, que são eleitos para cargos importantes, quando eles são eleitos, eles têm uma aparência. Rapidamente eles começam a mudar a aparência. Quando eles terminam o mandato, eles têm uma aparência totalmente diferente, eles têm uma conduta diferente, eles mudam a personalidade, eles mudam a aparência, a maneira de ser, de agir, tudo. Porque normalmente durante
esse período em que ele exerce o cargo, ele passa a ser invadido por um outro espírito, e quando ele termina o mandato dele, ele já não é mais ele, é outro espírito no corpo dele. Isso está acontecendo em grande quantidade no nosso planeta, esse tipo de invasão de corpo, porque esses espíritos negativos, eles não têm autorização da luz para encarnar no nosso planeta. E eles querem tomar o planeta de assalto, eles querem impedir a ascensão do planeta. Por isso eles estão invadindo os corpos, principalmente daquelas pessoas que em vidas passadas fizeram um contrato de alma com as forças satânicas, com as forças da não-luz, para obterem algum tipo de benefício, como, por exemplo, obterem poder, obterem bens materiais, etc. Essas pessoas fazem um contrato de alma, participam de sacrifícios satânicos, e elas acham que basta elas receberem o benefício naquela vida e acabou. Só que o que elas não sabem é que elas assumiram um compromisso de serem escravos por toda a eternidade. Então elas recebem benefícios naquela vida, mas a partir dali, todas as vidas posteriores, esse espírito passa a ser escravo dessas forças satânicas, dessas forças da não-luz. Então, esses são os primeiros que são invadidos, são os corpos que são invadidos, se não concordam com a invasão de corpo, eles então abduzem o duplo etérico, iniciando com esse implante, e depois eles tomam o corpo do ser à força. A Lu colocou aqui que tramita na Câmara Federal, né, um projeto de lei que proíbe implante de qualquer dispositivo, chips em seres humanos. Está sabendo algo sobre isso? Sim, isso é uma tentativa de impedir que os Illuminati coloquem os implantes nos seres humanos. Esses implantes que os Illuminati estão desenvolvendo, está sendo desenvolvido em parceria com esses magos negros, com as forças da não-luz. Então, estão preparando implantes cada vez mais modernos para colocar em nossas mãos. Eles pretendem colocar entre o polegar e o dedo indicador da mão direita esses chips com o objetivo de utilizá-lo como uma conexão nossa ao sistema informatizado mundial, um sistema informatizado mundial, como hoje os bancos têm os caixas eletrônicos. Nós estaríamos conectados ao sistema como se fôssemos um caixa eletrônico, e estaríamos conectados ao sistema único mundial, e eles controlariam tudo que nós comemos, eles vão controlar tudo que nós comemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos. Então não haverá mais empresa privada, não haverá mais iniciativa privada, não haverá mais propriedade privada, tudo vai pertencer a um governo central, todas as propriedades, todas as empresas, e ninguém poderá trabalhar a não ser para o governo central, a não ser para a nova ordem mundial. E não haverá trabalho para outro tipo de trabalho. E trabalhando para o governo, nós teremos direito a uma certa quantidade de créditos que estarão disponíveis no sistema, e a partir do momento que nós compramos alimentos ou pagamos o aluguel, porque não haverá mais empresa privada e nem propriedade privada, então nós vamos ter que pagar aluguel, e aí nós vamos pagar por tudo que nós fizermos, será descontado no nosso sistema, e nós usaremos a mão nas máquinas para registrar o débito daqueles créditos que nós obtivemos trabalhando para o sistema. Cada coisa será debitada, e nós vamos ter cotas de alimentos, nós não poderemos comer mais do que o que foi estabelecido, por isso que foi criado o Códex Alimentários, que prevê a quantidade de alimentos,
nós não vamos comer mais alimentos naturais, tudo que nós produzimos vai para o governo e o alimento que vai vir para nós são cotas de rações humanas. Cotas de rações humanas que eles vão alegar que são alimentos equilibrados para evitar obesidade e outros problemas, e o povo vai aceitar isso agradecido à ração humana, e essa ração humana ela terá nutrientes abaixo do mínimo necessário para a nossa subsistência. Isso criará uma população desnutrida que terá como mesmo objetivo o que eles faziam nos campos de concentração da Segunda Guerra: cloro na água e baixa quantidade de nutrientes nos alimentos, gerando uma população apática, sem capacidade de resistir. Então, isso é o que eles pretendem fazer: substituir os alimentos por uma ração animal que de baixo valor calórico, baixa quantidade de nutrientes, para promover essa desnutrição e essa apatia na população. Então, não vai haver mais alimentos naturais e tudo será controlado. A quantidade de ração humana que nós teremos direito será controlado pelos chips, e tudo que nós fizermos será abatido nos créditos que nós tivemos pelo nosso trabalho. Não haverá mais aposentadoria, não haverá mais pensão, não haverá mais qualquer benefício. Só continuarão vivos aqueles que trabalharem. Então, quem trabalhar terá crédito. Quem não trabalhar morre de fome e não vai ter onde morar, não vai ter o que comer. Então, esse é o chip de controle que eles pretendem instalar, implantar, já estão implantando. Tem muita gente que já tem isso, achando que isso traz segurança, mas é uma falácia que eles estão vendendo aí, dizendo que com chip é mais fácil monitorar, encontrar a pessoa em caso de algum acidente, em caso de alguma violência, etc. Na verdade, a violência vai vir da parte deles. Então, não se iludam achando que isso vai trazer uma segurança, vai trazer um monitoramento maior. E, por enquanto, é facultativo o chip no Brasil. Nos Estados Unidos, a colocação de chip já é obrigatória, porque quem não tiver o chip implantado não tem direito ao benefício da Previdência Social, aos benefícios do sistema de saúde, e então não poderá ser atendido em hospitais, por médicos, nada. E essa obrigatoriedade eles pretendem estender a todos os países do planeta, para que eles possam ter total controle sobre nós. Segundo os pleidianos, a nova ordem mundial vai ser instalada, e ela é um mal necessário, porque tem muita gente que está acomodado, que não está preocupado em despertar. Então, nós precisamos atingir 1/3 de massa crítica desperta no planeta para que possa ocorrer a transição planetária para a 5ª dimensão. Ocorre que o planeta não atingiu ainda esse 1/3 de massa crítica desperta, e se não acontecer isso, a nova ordem mundial vai ser implantada como um mal necessário, uma tirania que vai se implantar para que as pessoas despertem, para que essas pessoas que são acomodadas finalmente despertem, e aí então o que vai, segundo os pleidianos, o que está previsto de acontecer é que haverá a implantação da nova ordem mundial. Eles vão continuar avançando na implantação das agendas deles e acabar com toda a liberdade do povo, promover o processo de despopulação, né? Que é a eliminação de 80%, eles pretendem eliminar 80% da humanidade, ficar só com 20% que sejam submissos, que sejam escravos, e eles pretendem então iniciar esse processo de despopulação, iniciar esse processo de controle e manipulação da humanidade. Segundo os pleidianos, isso eles vão conseguir iniciar, mas eles não vão concluir, porque antes deles concluírem a implantação da agenda deles, vai acontecer o grande evento de transição planetária, porque nós vamos conseguir atingir a cota
de 1/3 da humanidade dos PERPs. A Elza, ela tem uma pergunta, mas eu creio que está referente à primeira pergunta que nós fizemos, sobre quando vai acontecer, no caso, essa transição planetária aí, focada no Ecólobos ou no pulso eletromagnético do Sol. Quando isso irá ocorrer? Bom, falou-se muito que em 21 de dezembro de 2012 aconteceria o fim do mundo. Nós já tínhamos recebido desde fins de 2011 as informações dos pleiadianos de que essa marca de 21 de dezembro de 2012 não representava o fim do mundo, representava apenas o início de um período muito negro da nossa história, que é justamente o período de liberdade das forças da não-luz para agirem. Eles, a partir de 21 de dezembro, eles passaram a ter total liberdade para agirem. Até então, eles agiam com certo pudor, disfarçadamente. O governo oculto mundial trabalhava secretamente. Então, havia todo um receio deles darem as caras, deles exporem a verdade. A partir de 21 de dezembro, vocês podem perceber, a partir de 21 de dezembro de 2012, que os políticos perderam totalmente o pudor, que as forças da não-luz perderam totalmente o pudor, e eles resolveram agir descaradamente e assumir as coisas, o lado sombra, definitivamente, contudo, sem nenhuma necessidade de esconder. Por que isso? Porque em 21 de dezembro de 2012 terminou efetivamente a Era de Peixes, terminou o grande ciclo do calendário maia, e nós temos agora o início da Era de Aquário, o início de um novo grande ciclo do calendário maia, que não ocorre imediatamente após o término de um grande ciclo. Há um intervalo entre um grande ciclo que termina e um novo grande ciclo que se inicia. Esse intervalo é chamado pelos pleiadianos de interregno ou interim, que é considerado, que é previsto na Bíblia como o período de separação do joio e do trigo. São 7 anos de tempo fora do tempo. Então, os maias têm 3 calendários: o calendário solar, o calendário venusiano e o calendário lunar. O calendário solar dos maias tinha 365 dias, exatamente igual ao nosso. 360 dias eram nominados, ou seja, eles eram representados por um deus que representava cada um desses 360 dias. Mas tinha os 5 últimos dias do ano solar que não eram nominados, que eram tempo considerado tempo fora do tempo, ou dias inominados. Esses 5 dias eram o período em que a bruxa estava solta. Parece mais ou menos com a história da Quaresma, né? Que antigamente era levado muito a sério, não podia comer carne, as pessoas tinham que se proteger das coisas negativas, uma série de coisas assim. Hoje isso já não se leva muito em consideração isso. Mas na época dos maias, eles permaneciam, nesses 5 últimos dias do ano solar, permaneciam escondidos dentro de casa, eles permaneciam isolados dentro de casa e fazendo orações, meditações e entregas para os ancestrais, oferendas, né, para os ancestrais, para os deuses e para os antepassados, fazendo orações, fazendo meditações. Eles não colocavam a cara para fora da porta, porque lá fora a bruxa estava solta, o mal estava livre, tinha total liberdade de fazer o que bem entendesse nesses 5 dias.
Da mesma forma que o ano civil, que o ano solar tinha esse período de 5 dias de tempo fora do tempo, segundo os pleidianos, que são os maias, são pleidianos, né? Os antigos maias que viviam aqui eram uma civilização pleidiana. Então, segundo os pleidianos, entre uma era e outra, entre um grande ciclo do calendário maia e outro, existe também um interregno, um interim, que é um período de tempo fora do tempo composto de 7 anos, e que corresponde aos 7 anos da separação do joio e do trigo, que se corresponde também a um período de depuração que acontece através da exacerbação das polaridades. É o período em que a polaridade positiva e negativa se exacerbam de tal maneira, fazendo uma pressão cada vez maior sobre os seres humanos, tentando cada lado conseguir o maior número de almas, trazer o maior número de almas para o seu lado. Então, nós estamos vivendo esse período de interregno, esse período de exacerbação das polaridades ou de tempo fora do tempo, de 7 anos, que começou em 21 de dezembro de 2012 e vai terminar em 21 de dezembro de 2019. Então, os pleidianos disseram que o limite para que esse grande evento ocorra é 2019. Pode ser um pouquinho depois de 21 de dezembro, pode ser um pouco antes, pode ser até que seja no início de 2020, mas poderá ser antecipado esse período se nós atingirmos, o fim desse período poderá ser antecipado se nós atingirmos 1/3 da humanidade desperta. Então, a qualquer momento, daqui 5 minutos, daqui meia hora, 1 hora, sei lá, pode isso estar acontecendo. É só nós atingirmos 1/3 da humanidade desperta, 1/3 de massa crítica desperta. Então, esse período de 7 anos é uma possibilidade bastante grande, mas ele pode ser abreviado, dependendo única e exclusivamente do nosso esforço e do despertar da humanidade. Agora, caso não ocorra o despertar da humanidade até 2019, 2020, o que vai acontecer é que nós estaremos iniciando a era de Aquário, iniciando um novo ciclo, em que gradativamente as forças da não-luz vão perdendo o poder que adquiriram durante esses 7 anos. Então, durante 7 anos, eles vão conseguir um poder muito grande, uma capacidade de controlar, manipular tudo. Só que antes que eles consigam implantar totalmente a agenda deles, vai terminar os 7 anos. Ou vai acontecer a nossa transição planetária, ou termina os 7 anos. Aí, o que vai acontecer, se não houver o despertar de 1/3 da humanidade até 2019, é que nós vamos assistir, em vez de assistir uma mudança imediata, uma mudança brusca, uma mudança repentina, com a nossa ida para a 5ª dimensão, nós vamos ter um período de transição muito lento, em que as forças da não-luz vão perder força gradativamente à medida que a era de Aquário vai se implantando. Então, isso vai ser muito triste, muito difícil para a humanidade viver esse período de desaceleração muito lenta. O ideal seria, então, esse câmbio violento que está previsto de acontecer com esse grande evento do Sol, essa ida para a 5ª dimensão. Então, está dependendo do nosso processo de despertar. A espiritualidade não pode prometer nada, não pode fazer nada, porque agora isso é um jogo e a vez de jogar agora é nossa. Nós temos que conseguir 1/3 de seres humanos despertos, para que então a luz faça o seu jogo. A luz está de momento atada, de mãos atadas, e nós que estamos com a vez de jogar.
E as forças da não-luz estão aproveitando, enquanto isso, para assumir todo o poder que eles puderem sobre a matéria, sobre nós. Porque eles sabem que ou eles vão dominar e manter esse poder, impedindo a transição do planeta para a quinta dimensão, ou eles vão correr o risco, depois de passado esse período, terminado esse tempo de total liberdade que eles têm, eles começarem a perder gradativamente os seus poderes. Então eles sabem que eles estão no tempo deles e eles estão aproveitando ao máximo. Ok. A próxima pergunta é: Ibiatã, você fala que não haverá 3 dias de escuridão durante esse processo de transição, mas e se ocorrer a mudança dos polos? Bem, a mudança dos polos está acontecendo gradativamente. Segundo os pleidianos, todo o processo é controlado pelas forças da luz. As forças da luz não querem que aconteça nenhuma catástrofe maior no planeta. Todas as mudanças no planeta estão ocorrendo sob controle das forças da luz, estão ocorrendo gradativamente. Então a mudança dos polos já está acontecendo e ela começou a acontecer já há muito tempo atrás, quando surgiu os buracos de ozônio nas regiões polares, principalmente na região do Polo Sul. Essa camada de ozônio, esses buracos na camada de ozônio, eles foram criados pelas forças da luz para provocar o derretimento lento dos polos, para que não houvesse um câmbio, uma mudança violenta no planeta, uma catástrofe muito grande. Então, à medida que os polos magnéticos começassem a mudar, se não tivesse havido um cuidado das forças da luz, no sentido de promover um derretimento gradativo dos polos, para que o planeta mudasse os seus polos magnéticos lentamente, sem nenhum trauma, sem nenhuma mudança brusca, a partir do momento que as forças da luz começaram a atuar nesse sentido, eles começaram a criar esses buracos de ozônio para que as forças eletromagnéticas provenientes do Sol pudessem atingir melhor as calotas polares e fazer o degelo gradativo dos polos de maneira controlada. Então, segundo as forças da luz, segundo os pleidianos, à medida que descongela os polos, em outras regiões, a quantidade de gelo está aumentando. Então, existe um equilíbrio aí sendo promovido pelas forças celestes, pela engenharia sideral, no sentido de que o degelo que há gradativo dos polos seja compensado por um aumento de gelo em outras regiões, conforme já foi comprovado, principalmente pelos cientistas russos, que comprovaram que na Sibéria a quantidade de gelo está aumentando. A região norte da Sibéria, que é vizinha do Polo Sul, do Polo Norte, aliás, está sofrendo um período de glaciação. Então eles estão prevendo que a Rússia vai entrar no período de glaciação a partir do segundo semestre desse ano. Um período de glaciação que contraria a história do aquecimento da Terra e do período desse que é pregado pela ONU e pelos Illuminatis, né? Então, isso, segundo os pleidianos, é a prova de que as forças da luz estão atuando no sentido de promover a mudança dos polos magnéticos da Terra sem promover uma catástrofe maior. Por quê? Porque as forças da luz não querem nenhuma catástrofe no planeta. Eles não querem porque uma catástrofe acaba provocando a morte dos seres da luz e dos seres da não-luz. E eles precisam preservar os seres da luz para atingir 1/3 da humanidade desperta. Então, essa catástrofe iria
destruir toda a agenda das forças da luz. A agenda das forças da luz está em curso. Então, quando foram criados os buracos na camada de ozônio, principalmente aí no Polo Sul, esses buracos na camada de ozônio em nenhum momento foram consequências de gás de geladeira ou de qualquer outro produto químico lançado na atmosfera. Então, não existe culpa dos seres humanos pelo buraco da camada de ozônio. O buraco da camada de ozônio foi criado pelas próprias forças da luz. Então, o degelo, a mudança no polo magnético da Terra está acontecendo gradativamente, está sob controle, não vai provocar nenhuma catástrofe. E o que está acontecendo em matéria de... desculpe, perdi o foco da pergunta. Poderia, por favor, repetir a pergunta? Sim. No caso, a pergunta é exatamente... Deixa eu só relembrar a pessoa que fez a pergunta aqui, só um minutinho. Eu pulei aqui para acompanhar mais, mas eu acabei perdendo o nome da pessoa para que ela possa explicar para nós também se é essa pergunta mesmo ou não. Só um minuto. Aqui... Desculpe, irmãos, mas é que... Tá, aqui, a Cláudia comentou, se haveria 3 dias de escuridão e o que aconteceria se houver a mudança dos polos, é isso. Daí você começou a explicação. Sim, os 3 dias de escuridão, eles vão acontecer, mas não é 3 dias de escuridão, são 3 dias de penumbra. Quando se fala em 3 dias de escuridão, as forças da não-luz criou uma série de desinformações que dizia que haveria 3 dias de escuridão em que as pessoas deveriam permanecer trancadas dentro de casa, que deveriam estocar água, alimento, remédios, etc., baterias para o farolete, que não sei o quê, que deveriam isolar as portas e janelas com fitas adesivas para não deixar nenhuma energia entrar, coisas assim. Isso é uma desinformação, porque eles, na verdade, não querem que a gente esteja ao alcance da energia eletromagnética que vai vir do Sol e vai nos levar para a 5ª dimensão. Na verdade, os 3 dias de escuridão que eles tentaram criar tanto pânico com isso, na verdade vai acontecer, mas não vai ser 3 dias de escuridão total. O que vai acontecer é que essa energia eletromagnética do Sol, ela será gerada através de uma explosão solar que vai atingir a Terra como uma língua de fogo. Na verdade, parece uma língua de fogo, mas não é fogo fogo material, como nós estamos acostumados aqui na Terra a sentir. É uma espécie, parece fogo, mas a energia eletromagnética do Sol, ela dá a impressão que o Sol é uma bola de fogo, mas na verdade aquilo não é fogo, é energia eletromagnética. Então, essa língua de fogo que vai ser projetada, essa massa coronal aí que vai ser projetada pelo Sol em direção à Terra, ela é uma nuvem de energia eletromagnética que ela virá em direção à Terra. E isso vai fazer com que o Sol desapareça, vai criar essa nuvem, vai envolver a Terra e vai nos tirar, durante algum tempo, a visão do Sol. Então, o que nós vamos perceber é uma grande nuvem vindo em direção à Terra, e envolvendo a Terra como uma nuvem de tempestade, como uma tempestade de verão, numa tarde de verão, quando de repente as luzes das ruas se acendem devido à tempestade. Mas não é uma total escuridão, é uma penumbra como um alvorecer ou um anoitecer, em que nós não teremos mais, não estaremos mais vendo o Sol, né? Ele vai estar ofuscado por essa nuvem, então haverá um escurecimento. E ao contrário do que foi dito
que é dito aí pelas forças da não-luz, que nós devemos manter escondidos dentro de casa nesses 3 dias. A orientação dos pleidianos é que nós devemos sair fora de casa e nos colocar ao alcance dessas energias eletromagnéticas, porque na verdade nós temos que ancorar essa energia eletromagnética no corpo de Gaia, para que nós possamos fazer a transição para a 5ª dimensão e Gaia também. Então, a orientação é para que a orientação de que nós devemos sair de casa quando sentir essa escuridão se aproximando, como se fosse uma tempestade. Nós devemos sair de casas e caminhar para fora das cidades. Devemos buscar o campo, de preferência, buscar estar em contato com a natureza, porque, segundo eles, as energias das cidades, das casas nossas, elas causam uma reverberação de energia que é prejudicial a esse ancoramento de energias que nós vamos fazer dessa energia eletromagnética. E essa reverberação é causada pelos ângulos retos, os ângulos em 90 graus de nossas construções, das nossas ruas, etc. Então, segundo os pleidianos, as nossas casas e as nossas cidades foram construídas como prisão devido aos ângulos retos que são utilizados. Então nós devemos sair fora disso para que isso não interfira nas energias que vamos estar recebendo. Devemos, de preferência, caminhar descalços pela terra e ir para o campo para que nós possamos encontrar o portal que vai nos levar para a 5ª dimensão. Esse portal é individual, é um local no tempo e no espaço que cada um tem para fazer a transição para a 5ª dimensão. Esse portal, ele não atende a grupos de pessoas, ele atende ao portal individual. Então nós podemos sair em grupos para fora da cidade e de repente um desaparece, dali a pouco o outro desaparece, à medida que cada um foi encontrando seu portal, vai fazendo a transição para outra 5ª dimensão. Esses portais são invisíveis e as pessoas nem vão perceber a sua transição de uma dimensão para outra. Essa transição vai acontecer como se de repente o céu começasse a se iluminar, as plantas começassem a ficar luminosas e as plantas e os animais começassem a falar conosco e nos receber num coral de boas-vindas, num planeta totalmente luminoso, totalmente diferente do que nós tínhamos aqui. Então, essa vai ser assim, a sensação de mudança que vai ocorrer na transição. Essa transição, então, vai acontecer dentro de 3 dias. Durante esses 3 dias, nós devemos sair de casa. Muita gente pergunta como vou saber o momento em que é a onda que está chegando esse grande evento. É simples, é só verificar, tem energia elétrica? Não tem. Tem telefone? Não tem. Não tem internet, não tem telefone, não tem energia elétrica. Então eu vou pegar o meu carro. Tentando a partida no carro, não pega carro, não tem nenhum carro circulando, ninguém consegue fazer nenhum carro pegar, nenhum motor funcionar. Então, pode ter certeza que é a energia eletromagnética que está atingindo o nosso planeta. Então, é só sair caminhando tranquilamente, como brincaram já os pleidianos conosco, para a gente ir cantando como se estivesse indo para um piquenique, né? Cantando aquela musiquinha do lobo mau, né? Vou passear na floresta enquanto seu lobo mau não vem. Então é para a gente sair tranquilamente. É uma brincadeira deles no sentido de que a gente deve sair sem ansiedade, sem tensão, caminhando tranquilamente em direção ao campo, sem olhar para trás, sem ficar apegado aos bens materiais e às coisas que nós construímos, que nós possuímos. É para esquecer tudo, deixar tudo para trás e sair caminhando e caminhar sem se preocupar com o tempo, porque nós vamos estar sendo guiados
pelos nossos mentores ao local onde está o nosso portal. Então, é só ouvir a voz do coração, se deixar guiar tranquilamente e caminhar até que, de repente, tudo vai clarear e nós vamos encontrar outra dimensão. Então, os 3 dias de escuridão são os 3 dias de tempo que nós teremos para caminhar e encontrar o nosso portal pessoal, o nosso portal de transição pessoal. Nesse processo, nós estaremos sendo conduzidos, não há o que temer. Então, não há por que temer durante esses 3 dias, mesmo porque não haverá mais violência. Os seres da não-luz que aqui estão encarnados, as pessoas que não estão harmonizadas com a luz, que aqui estiverem encarnados, na chegada dessa onda, eles se desintegrarão. Então, logo começa os 3 dias de escuridão, não haverá mais bandido, não haverá mais ninguém do mal aqui, porque já estarão sendo conduzidos para outros planetas. Eles já vão desaparecer imediatamente à medida que os motores dos carros deixarem de funcionar com a chegada dessa onda de energia eletromagnética. À medida que a energia elétrica deixar de existir, as energias negativas, as pessoas de energia negativa também deixarão de existir, também serão desligadas dessa dimensão. A Giva quer saber se a mudança para a 5ª dimensão é física ou espiritual. Ela é física, é uma morte em vida, é um processo de mutação da nossa matéria, é uma sutilização da matéria, uma descompactação da nossa matéria, é um processo de aceleração dos nossos átomos, à medida que os elétrons passam a girar mais rapidamente em torno do núcleo do átomo, ele tem que fazer uma elíptica maior em torno do núcleo. Quanto maior a velocidade desse elétron, maior a elíptica que ele tem que fazer em torno do núcleo. Com isso, aumenta-se os espaços interatômicos. Aumentando os espaços interatômicos, os nossos corpos se tornam menos densos, se tornam mais sutis e perdem a condição de matéria e se transformam em energia. E quanto mais rápido giram os elétrons em torno do núcleo, mais nós emanamos luz. Então, há uma geração natural de luz em nós. Então, por isso se diz que nós nos iluminamos, à medida que nós evoluímos, nós nos iluminamos, porque os nossos átomos passam a pulsar mais rapidamente. Se nós olharmos uma célula humana no microscópio, ou talvez um vírus ou uma bactéria, nós vamos ver que essa célula ou essa bactéria, esse vírus, ele pulsa. Se nós olharmos no microscópio, vamos ver que ele não está totalmente inerte, ele está pulsando, ele mexe, ele treme. Isso é o movimento da vida. O Criador é movimento, o Criador é pulso, e toda a vida no universo é pulso. E toda a matéria, por ser uma energia condensada, ela também é pulso. E o que vai acontecer é que nós vamos pulsar cada vez mais rápido, e devido ao fato que os elétrons em torno do núcleo vai girar mais rápido. Com isso, nós vamos nos acender, vamos nos iluminar e vamos nos sutilizar em nossos corpos densos e vamos nos tornar corpos mais energéticos e menos densos. Então, não haverá uma morte do corpo físico, haverá uma mutação do corpo físico, será uma morte em vida. Essa morte em vida é que nós deixamos a condição material, passamos para uma condição energética com o nosso corpo físico. O nosso corpo físico apenas ele muda de estado, sem morrer o corpo físico, como normalmente acontece quando falece uma pessoa. Essa mudança implicará em nós termos um corpo físico tão sutil como o corpo etérico de um espírito, porque os espíritos habitam as colônias espirituais
quando desencarnam da Terra, eles vão para as colônias espirituais que estão, no máximo, a colônia mais evoluída, as colônias mais evoluídas estão na 12ª subdimensão, no limite com a 5ª dimensão. Então, à medida que nós formos para a 5ª dimensão, nós vamos ter um corpo mais sutil que os espíritos, porém, sem perder o corpo físico. O corpo físico vai se compactar de tal maneira que ele se tornará menos denso que os corpos etéricos dos espíritos. Próxima pergunta agora do Joanilson. Essa energia, também se referindo a esse pulso, eu imagino, seria a chamada cinturão de fótons que seu pico correu em 21 de 12 de 2012? Bom, segundo os pleiadianos, não existe cinturão de fótons. Existe sim a galáxia, nossa galáxia, ela funciona, ela é uma espiral. A nossa galáxia é uma espiral, ela tem um Sol central e ela tem 4 braços de luz, segundo os pleiadianos, são 4 braços de luz em espiral que giram em torno, esses 4 braços de espiral que saem do Sol central da galáxia, na forma de pás de um ventilador, elas giram banhando toda a galáxia com fótons, são braços de fótons, braços de luz. Os fótons que são emanados pelo Sol central da galáxia são projetados no espaço através de 4 braços de luz que giram como se fosse as pás de um ventilador, banhando toda a galáxia com fótons. Esses braços de luz passam eles giram tão lentamente, embora eles estejam circulando numa velocidade muitíssimo grande, mas devido ao tamanho da galáxia, a extensão da galáxia, parece que eles giram tão lentamente que um braço de luz para passar por um sistema solar demora 3.000 e poucos anos. Então existe existe um intervalo entre um braço de luz que demora aí, parece que são 12.000 anos. Então existe um movimento da nossa galáxia banhando toda a galáxia com esses braços de luz, com esses braços de fóton. Muita gente fala em cinturão de fótons em torno das Pleiades, e de que a Terra estaria entrando nesse cinturão de fótons das Pleiades. A própria ciência já comprovou que a nossa distância em relação às Pleiades está aumentando. Então dizem que a Terra está entrando nas Pleiades, está entrando no cinturão de fótons. Na verdade, a Terra, as Pleiades e o planeta e o sistema solar, eles estão se afastando um do outro. A distância está aumentando cada vez mais. Então, a Terra não está entrando no cinturão de fótons das Pleiades. Não existe cinturão de fótons das Pleiades. Né? O que existe são braços de luz. E esses braços de luz, ele começou a entrar, o sistema solar, para vocês terem uma ideia do tempo que demora isso, o sistema solar, ou seja, Plutão lá, que é o planeta mais externo do nosso sistema solar, ele começou a entrar nesse braço de luz da galáxia em 1987 com a convergência harmônica. Esse braço de luz só chegou no local da órbita da Terra em torno do Sol. 2019. Tá? Especula-se isso e os pleiadianos ainda não nos confirmaram, mas nós temos uma grande suspeita de que o sistema solar só vai estar todo incluído nesse braço de luz em torno de 2019. Então, a Terra começou a entrar nesse braço de luz em março de 2012
e concluiu a sua entrada nesse braço de luz da galáxia em dezembro de 2012. Então nós estamos já inteiramente dentro desse braço de luz, e as pessoas que estão aqui com a missão de ancorar a luz no planeta já estão recebendo esses fótons. Esses fótons são pequenos microscópicos crop circles, ou seja, são figuras geométricas. A linguagem da luz é composta de figuras geométricas, e as figuras geométricas elas estão sendo enviadas à Terra em vários tamanhos. Existem os crop circles, que são colocados nos campos de cultivo, que é para elevar a frequência vibratória do planeta. Existem os crop circles que vêm até nós na forma de fótons. Então os fótons, que são as menores partículas da luz, eles são figuras geométricas, e como figuras geométricas eles são informação, e porque informação é luz e luz é informação. Então nós estamos recebendo esses fótons através desse braço de luz da galáxia, e esses fótons estão sendo recebidos através da respiração, porque eles são conduzidos por moléculas de oxigênio para o interior do nosso pulmão. Dali ele entra na corrente sanguínea e vai para cada uma das nossas células, onde a energia eletromagnética proveniente do Sol e recebida pelos nossos chakras são conduzidas pelo nosso sistema nervoso até as células, onde elas ativam esses fótons que são recebidos pela respiração e conduzidos pela corrente sanguínea. Então, esses fótons trazem informações para atualizar as nossas fitas de DNA. Embora as nossas fitas de DNA tenham toda a verdade, nossa verdade ali armazenada, elas estão desatualizadas devido ao período de quarentena que a Terra esteve isolada do cosmos. Durante esse período não houve atualização da nossa verdade, e nós estamos defasados em relação a toda a verdade do universo. Então, à medida que esses fótons são recebidos e são ativados pelas energias eletromagnéticas que chegam do Sol através dos nossos chakras e do nosso sistema nervoso, essas fitas de DNA são reconstituídas. Antes nós tínhamos 12 fitas de DNA, hoje só temos 2, mas cada uma dessas fitas que nós perdemos, o material permaneceu dentro de nós, os filamentos luminosos, que são os cromossomos, ainda continuam dentro de nós. Eles só estão desagrupados. Eles são o que a nossa ciência chama de DNA lixo. Quer dizer, chamava, né? Porque eles não viam finalidade nesse material genético. Hoje eles já estão descobrindo que esse material genético é responsável pelos nossos sentidos extrafísicos, pelas nossas capacidades psíquicas. E então essas capacidades psíquicas vão sendo ativadas à medida que as fitas de DNA vão sendo reorganizadas. E o que produz a reorganização das fitas de DNA é a atualização das nossas verdades através dos fótons que estamos recebendo e das energias eletromagnéticas, que produzem a ativação desses fótons, e esses fótons funcionam como se fosse um upgrade do nosso sistema, atualização da nossa verdade, e com isso nós vamos despertando, vamos acordando, vamos percebendo o sentido da nossa presença aqui neste momento. Não sei se é do seu conhecimento, imagino que sim, e tem até um comentário aqui no chat sobre isso. E sobre essa ação dos chemtrails, o que você tem a nos dizer? Então, como nós já dissemos há pouco, os chemtrails são, na verdade, uma forma... ele tem várias finalidades. Uma finalidade dele é promover a eliminação de 80% da humanidade, e principalmente a eliminação daqueles seres que são mais sensíveis. À medida que nós despertamos, à medida que nós evoluímos, nós nos tornamos cada vez mais sensíveis às vibrações negativas, às
as coisas de baixa frequência vibratória. Quanto mais elevada a nossa frequência vibratória, mais sensíveis nós somos às energias de baixa frequência vibratória. Então, é por isso que as crianças índigo que estão vindo para o planeta, como elas têm uma frequência vibratória muito alta, elas são muito sensíveis a toxinas. O maior problema de saúde das crianças índigos são as toxinas. O que eles mais têm é intoxicações e alergias provocadas por alimentos que têm baixa frequência vibratória ou provocados por metais pesados que estão aí hoje sendo pulverizados pelos chemtreitos. Então, os cientistas que estão trabalhando para as forças da não-luz constataram que as pessoas, quanto mais evoluídas, as pessoas quanto mais elevada a sua frequência vibratória, mais sensível elas são às toxinas e aos metais pesados. Então, eles estão pulverizando metal pesado sobre o planeta, porque é uma forma deles tornarem inviável a permanência dos seres de luz, a permanência dos seres que estão a serviço da luz aqui neste planeta. Então, eles intoxicando o planeta todo, não haverá mais condição de permanência dos seres da luz aqui neste planeta. Não, a partir do momento que os seres da luz não estiverem aqui no planeta, não haverá o despertar da humanidade, não haverá o ancoramento dessas energias no planeta, essas energias de elevação da frequência vibratória e da transição planetária no planeta, porque nós somos os para-raios dessas energias. Se nós não estivermos aqui, o planeta Terra perde o bonde da história, passa, as energias virão e não terá ninguém aqui para ancorar e o planeta não vai ascensionar. Então o planeta só consegue ascensionar graças aos seres humanos que estão aqui e aos seres humanos que vieram a serviço da luz para ancorar essa energia. Só que esses seres são muito sensíveis às energias de baixa frequência vibratória e às toxinas, principalmente aquelas contidas no metal pesado. Então, a partir do momento que eles pulverizam o planeta com os chemtrails, eles tornam impraticável a permanência dos seres da luz aqui no planeta. Eles, ao mesmo tempo, eles baixam a frequência vibratória de todos os seres humanos, impedindo que eles evoluam, que eles aumentem essa frequência vibratória, ou seja, essas toxinas puxam a frequência vibratória para baixo, não só das pessoas, como principalmente do planeta. Gaia, estando intoxicada de metais pesados, ela não vai elevar a sua frequência vibratória para a quinta dimensão. E o que vai acontecer é que Gaia, em vez de se transformar gradativamente, como é a agenda das forças da luz, Gaia poderá perder o controle e ter uma convulsão violenta e provocar uma catástrofe mundial, destruindo dessa maneira a evolução da agenda das forças da luz para a transformação do planeta. Então, eles estão provocando Gaia para ela ter uma convulsão, ter uma catástrofe mundial. Ao mesmo tempo, eles estão tornando inviável a permanência dos seres da luz neste planeta. Ao mesmo tempo, eles estão puxando a frequência vibratória do planeta para baixo, tentando impedir que o planeta continue elevando a sua frequência vibratória, e ao mesmo tempo eles tentam com isso criar as melhores condições para eles, porque os seres da não-luz, eles são seres tóxicos, principalmente os reptilianos e mais ainda os draconianos, eles são altamente tóxicos, a ponto dos draconianos tomarem soda cáustica como se fosse refrigerante. Eles são seres altamente tóxicos. Então, eles estarão criando, com essa intoxicação no planeta, um ambiente ideal para eles viverem na superfície do planeta. Então, a função dos chemtrails é pulverizar toxinas e metais pesados sobre o planeta, inviabilizando a permanência da luz aqui
e baixando a frequência vibratória do planeta e criando as condições ideais para eles. Por exemplo, Hercólogos. Hercólogos é um planeta altamente tóxico, porque ele é um planeta de baixa frequência vibratória. Então, o que causa intoxicação e alergia nos índigos não é só os alimentos que eles ingerem, são as próprias energias de baixa frequência vibratória do ambiente ou de pessoas próximas. E então, sabendo disso, os cientistas que estão a serviço da não-luz, eles resolveram intoxicar o planeta todo. Então, esse é o objetivo. Outro objetivo dos chemtrails, eles estão impedindo a formação de nuvens para que não haja chuvas e, com isso, gere o caos, a fome, a falta d'água e a eliminação da população. Então, não havendo chuvas, não há energia, não há produção industrial, não tem água, não tem alimentos e aumenta a quantidade de doenças. Então, eu não sei se vocês observaram, mas ultimamente, quando começa a vem uma frente fria que começa o tempo querer mudar, o tempo ele não forma mais aquelas nuvens escuras que formavam antigamente quando havia a chegada de uma frente fria, quando havia a chegada de uma tempestade, de uma chuva. Hoje, forma-se uma fumaça. Há uma formação de fumaça. Por quê? Porque os produtos que eles estão pulverizando com os chemtrails está impedindo a formação de nuvens. É esse o objetivo, impedir a formação de nuvens para que não ocorram chuvas. Eles estão empurrando a umidade do ar em direção aos oceanos, para que chova nos oceanos e não nos continentes. Essa é a orientação dos pleiadianos, foi eles que nos orientaram sobre isso, e que o objetivo desses chemtrails também é esse, de provocar, de impedir a formação de nuvens, de impedir as chuvas, para provocar o caos, provocar a fome e a mortandade, a despopulação. Ok, e agora o Nelson tem a pergunta, que é a seguinte: como a crueldade humana para com os animais afeta as energias do planeta? Bem, os animais, eles são seres muito mais evoluídos que os seres humanos. Os seres humanos têm a arrogância de achar que são seres racionais, que são os filhos primogênitos do Criador, que são os seres mais evoluídos. Na verdade, os animais são muito mais evoluídos que os seres humanos, porque eles têm os sentidos extrafísicos que nós não temos. Eles conseguem enxergar as coisas espirituais que nós não conseguimos enxergar. Eles conseguem ouvir sons que nós não conseguimos ouvir. Eles conseguem se comunicar mentalmente entre eles e conseguem captar os nossos pensamentos. Tanto que um animal, ele sabe que vai ser agredido por nós à medida que a gente se aproxima dele. Então, os animais normalmente têm uma sensibilidade muito maior que o ser humano. Então, quem é que é mais evoluído? É o homem ou o animal? Então, e o animal, ele só mata para sobrevivência. Ele não agride desnecessariamente outros seres. Ele não mata por matar. Então, eu acho que o ser humano tem muito que aprender com os animais. Agora, o ser humano está provocando uma mortandade de animais, uma extinção dos animais, ele está provocando um grande sofrimento nos animais. O que existe de cães, gatos abandonados pelas ruas, né? As pessoas soltam cachorros nas estradas. Nós temos viajado por aí, temos visto grande quantidade de cachorros vagando pela beira das estradas, esperando pelo seu dono, cachorros magros abandonados na estrada que ficam vagando pela beira da estrada esperando que seus donos voltem para buscá-los. É um absurdo que o ser humano faz. Isso daí
mostram exatamente o caráter, a índole desses seres humanos. Então, os animais estão sendo vítimas dessa exacerbação de polaridades. Antigamente o ser humano disfarçava a sua maldade. Hoje ele é mau e ele não disfarça. E principalmente com os animais, que são os mais indefesos, porque o ser humano, acima de tudo, ele é covarde. Ele é mais violento com os seres indefesos, ou seja, com as crianças, com os idosos, com os animais, né? Então, o que existe com toda essa violência dos seres humanos é um processo de queda das máscaras, né? É um processo em que as máscaras estão caindo, os seres humanos estão mostrando a sua verdadeira face e os animais estão servindo de bode expiatórios para isso. Eles estão sendo instrumentos disso, eles estão sendo as vítimas. Mas, por um outro lado, os animais eles estão sendo extintos dessa nossa dimensão e eles estão se transferindo para a quinta dimensão. Muita gente acha que determinadas raças estão sendo extintas e que nunca mais vamos ter essa raça na Terra. Pelo contrário, essas raças estão lá na quinta dimensão esperando pelo ser humano. Eles são os primeiros a ascensionarem para a quinta dimensão. Eles estão indo na nossa frente porque eles são muito mais evoluídos que nós. E os seres humanos não percebem isso e estão massacrando esses animais. Só que esses animais eles estão indo para a quinta dimensão, onde eles estão nos esperando. E eles vão dar as boas-vindas num coro para aqueles que chegarem à quinta dimensão. Aqueles que chegarem à quinta dimensão vão ouvir um canto, um coral, lhe dando as boas-vindas. Esse coral serão os animais que nós massacramos aqui e que estarão na quinta dimensão à nossa espera, nos dando as boas-vindas. Quer dizer, dando as boas-vindas para aqueles que são da luz, né? Porque aqueles que massacraram mesmo vão estar sendo recebidos lá em Hercólinos, que eu acho que nem tem animais lá para receber. Então, os animais, eles estão sendo as vítimas dos seres humanos não evoluídos. E eles estão sendo como se fosse o Judas, né, de Sábado de Aleluia, né? Eles estão sendo instrumentos para que as pessoas possam mostrar a sua verdadeira cara, a sua verdadeira índole, né? E com isso, essa pessoa que judia do animal, que abandona o animal, essas pessoas que criam aí gado para abater sem dar a eles o mínima condição de vida para abater e poder satisfazer a sua ganância da venda da carne, da venda do leite. Esses animais que produzem aves confinadas, gado confinado, simplesmente para atender a sua ganância, essas pessoas, elas estão atingindo assim o mais elevado grau da demência, o mais alto grau de comprometimento com o seu destino em Gaia. Elas estão selando as suas sentenças aqui em Gaia. E os animais inocentes estão servindo de instrumentos para que essas pessoas mostrem quem realmente elas são e selem o seu destino na sua permanência ou não no planeta. Então, os animais foram colocados pelo Criador no planeta para servir os seres humanos, mas para servir os seres humanos, não de servir a ganância dos seres humanos, para servir a necessidade do ser humano. Então, os animais, para quem assistiu o filme Avatar, representa
no filme Avatar a exata filosofia dos pleiadianos. Eles não são contra o abate de animais, eles são contra as barbaridades que se cometem com os animais, porque os índios, por exemplo, eles não são vegetarianos, eles abatem animais para se alimentar, mas eles pedem licença para tirar a vida do animal, eles respeitam a natureza, e isso é ensinado naquele filme Avatar, que nós devemos pedir licença para tirar a vida do animal, e só devemos fazer quando nós precisamos realmente dele como alimento. E os animais não se incomodam em fazer isso, de dar a sua vida para atender os seres humanos, porque eles foram criados para isso. Mas eles querem que nós façamos isso com respeito, respeitando a eles, pedindo licença a eles. E só façamos isso quando realmente for necessário. Porque se não é necessário abater para comer, se nós temos outra coisa para comer, não devemos tirar a vida deles desnecessariamente. Então, os animais estão sendo vítimas da nossa falta de respeito, do nosso desamor, estão sendo vítimas da selvageria do ser humano, e isso está selando a sorte dos seres humanos aqui na terceira dimensão. Isso está acelerando esse processo de mudança para a quinta dimensão, o processo de separação do joio do trigo. Bem, nesse momento eu preciso fazer uma pausa aqui minha mesmo em relação ao que você comentou, uma parte minha, né, numa pausa, que é a seguinte: agradeço a pergunta aí, né, relacionada aos animais e a resposta de Biatan. Isso muito me emociona, porque é um tema que eu venho divulgando, falando, comentando, e por incrível que pareça, exatamente nos mesmos moldes que você falou nesse momento, até me emocionei por isso, e que, inclusive, no meu livro, tá? Não estou divulgando o meu livro aqui para vocês, mas apenas comentando nesse tema, que eu coloco um capítulo inteiro para os animais, dizendo que eles são os anjos na Terra. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Eles são os nossos amparadores aqui na Terra. Eles estão aqui para servir, para possibilitar a nós possibilitar a vida para nós. Eles estão aqui para colaborar conosco em todos os sentidos, inclusive doando a vida se necessário for, mas nós perdemos essa compreensão e passamos a explorar os animais e transformá-los em vítima. Então, eles são, na verdade, anjos que estão aqui como forças da natureza para nos dar condições de evoluir. Inclusive hoje mesmo, e que é relativamente comum em consultório, eu recebo muitas pessoas com crises, né? Crises de regras alimentares, que as pessoas estão perdidas, devo ou não devo comer, faço ou não faço, eles tentam de uma forma e depois não conseguem e voltam a comer carne, e eles ficam totalmente culpados. E uma das coisas que eu explico muito é justamente essa tradição xamânica. Imagino que você conheça, né, mas para os ouvintes que não conhecem, o filme O Último dos Moicanos, tem também a introdução do filme, mostra claramente como é feito esse respeito. Então eu, de certa forma, também recoloco algumas pessoas para esse respeito em relação à alimentação, se ela ainda quer comer carne, né? Coloco que o problema grande hoje no mundial não é